Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Emerson Bisco, sou seu professor aí do módulo de aspectos contábeis das organizações e hoje a gente vai abordar o tema de contabilidade de custos, ok? Vamos dar uma olhadinha aí nos objetivos da nossa aula de hoje. Então, apresentar ao aluno o conceito da contabilidade de custos, demonstrar sua importância como sistema de tomada de decisão, conhecer os principais sistemas de custeio, bem como os conceitos de custos, despesas, perdas, investimentos e entender o mecanismo de apuração de resultado. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre contabilidade de custos, que é um ramo aí da contabilidade, é uma segmentação da contabilidade que cuida especificamente de apuração de resultado das empresas, né? Então hoje qualquer tipo de empresa ela precisa saber como que ela está desempenhando, né? Qual que está sendo o seu desempenho em resultado financeiro, né? Saber se ela está dando lucro, prejuízo. Com base nisso, a empresa consegue analisar toda a sua estrutura de gastos, né? O que ela gasta, como que ela chega num preço de um determinado produto, né? Para conseguir manter sua competitividade no mercado, né? Nenhuma empresa consegue aleatoriamente vender seus produtos, né? Com base em preços, sem nenhum tipo de controle. Então, a contabilidade de custos ela é de suma importância para qualquer administrador, para qualquer empresa, para tomada de decisão, né? Todas as empresas precisam estar sempre atentas ao mercado, ao preço de venda dos seus produtos, porque qualquer vacilada que a empresa der com preço de produto, ela pode perder mercado, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na definição de contabilidade de custos de um autor muito renomado aí na área. Ele, no final da minha apostila tem um livro, né, referências bibliográficas, tem o nome completo, com livro e etc. Se você quiser se aprofundar no assunto, está lá, ok? Vamos lá. Então, segundo Leone, 2010, a contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os mais variados níveis gerenciais de uma empresa, sendo uma ferramenta auxiliar às funções de aferição de desempenho, planejamento e de controle das operações e tomadas de decisões. A gente vai estar conhecendo agora uma terminologia básica para que a gente possa avançar nessa matéria e que você não se perca quando eu utilizar alguma terminologia adequada, né? Porque algumas delas a gente acaba confundindo, porque a gente aprendeu lá no nosso dia a dia algumas coisas que a gente aplica na nossa vida comum, né? Só que aqui dentro de contabilidade de custos, assim como lá na contabilidade que a gente viu algumas coisas, esses conceitos são um pouco estranhos, né? A gente precisa então nivelar o conhecimento para todo mundo, porque no momento que eu utilizar esses conceitos, você vai entender corretamente. Outro detalhe, preste bem atenção que eles são fundamentais para a gente desenvolver a atividade. Contabilidade de custos ela é tão complexa quanto a contabilidade que você está vendo comigo lá nas outras teleaulas. Só que a contabilidade de custos, para o aluno que está tendo o primeiro contato, ela acaba sendo um pouco confusa. Então, como o conteúdo aqui é grande, né, essa aula aqui vai ser bem apertada para eu conseguir abordar essa primeira parte da contabilidade, presta bastante atenção para você não se perder, ok? Então, vamos lá. Terminologia básica. Conhecimento de uma terminologia adequada ajuda todos terem o mesmo padrão de entendimento de alguns itens relacionados a custos. Muitas vezes ocorrem confusões e conceitos mal interpretados por quem atua nesta área ou tem alguma ligação a ela. Vamos ver o primeiro aqui. Receita. Este termo é utilizado para se referir às vendas de mercadorias, produtos ou serviços efetuados por uma empresa. Muitas pessoas também utilizam palavras como vendas ou faturamento para se referir às vendas. Então é muito comum, né, as pessoas generalizarem o termo vendas, faturamento,
lucro, né, e não sabe o que realmente está se referindo. Ontem eu estava dando uma olhada em classificados, vendo algumas ofertas de empresa lá no Mercado Livre, dando uma olhadinha lá, e eu vi lá uma padaria à venda. A pessoa se referia assim: vendas mensais, 20 mil na mão. Aí eu fiquei pensando comigo, né? Como que pode ser 20 mil de venda na mão? Né? Você vende 20 mil, mas e todos os gastos que você tem para manter essa empresa? Então você falar venda é uma coisa, lucro é outra, faturamento. Né? Então as pessoas acabam embolando tudo isso, colocando tudo no mesmo saco, né? E acaba se perdendo um pouco. Então toma cuidado. Quando eu usar o termo receita de vendas, né, que é muito utilizado, receita de vendas, faturamento, isso é o valor que a empresa vendeu sem levar em consideração o que ela gastou. Né? Então a empresa tem todo um gasto, custos, despesas para efetuar as vendas dela. E quando eu falar receita, eu não estou incluindo eles, tá? Toma cuidado com isso. Vamos lá para o segundo. Gasto. É um conceito genérico que representa qualquer saída de dinheiro da empresa para o pagamento de algo. A palavra gasto é utilizada para designar um desembolso quando ainda não se conhece exato a sua classificação, que pode ser despesa. Então, na contabilidade, o termo despesa normalmente está ligado a algum tipo de gasto feito em função do processo de obtenção de uma receita, como diferencial de que este gasto não está relacionado diretamente com o processo produtivo ou a prestação de serviço. Deixa eu aproveitar o embalo aqui e já falar do outro também, que são os custos. O termo custos é designado como sendo um gasto que está sendo empregado diretamente ou indiretamente ao processo produtivo de um bem ou à prestação de um serviço. Então vamos lá com calma agora digerir esses três conceitos, né, para você não se perder, não se confundir. Então toda vez que eu uso o termo gasto, eu estou me referindo a qualquer saída de dinheiro da empresa. Ou fazendo uma analogia com o seu bolso. Quando você fala, eu gastei, o que significa isso? Significa que você foi lá, tirou dinheiro, comprou alguma coisa. Comprei um chocolate, paguei a passagem de ônibus, paguei a mensalidade da faculdade, paguei um sapato que eu comprei à vista. Tudo isso é classificado como gasto, de uma maneira genérica. Não interessa ainda para mim se isso é um custo ou uma despesa, né? Dentro de uma empresa, a mesma coisa. No primeiro momento, né, que a empresa desembolsa alguma coisa, que a pessoa que está efetuando esse pagamento não tem o interesse, para ela não interessa saber se o que está sendo pago é um gasto, é investimento, é um custo, é uma despesa. Então ela chama de gasto, é um nome, conceito genérico. Paguei alguma coisa, gastei. Né? Nós classificamos o gasto basicamente, né, a gente acaba subdividindo ele em custo e despesa. Por quê? Custo, quando eu comprei alguma coisa, quando a empresa comprou alguma coisa, ela gastou. Então ela gastou com alguma coisa que está relacionada diretamente ao processo produtivo dela. E é legal aqui que você vai perceber que eu vou utilizar muito exemplo de indústria para ficar mais fácil de você assimilar os conceitos dentro de contabilidade de custos. Porque a indústria ela é mais complexa do que qualquer outro tipo de empresa, então fica um pouco mais fácil de você entender esses termos, né? De você conseguir assimilar eles corretamente. Então, quando eu falar em custo para você, eu estou falando de um gasto que a empresa teve em função do processo produtivo dela. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que fabrica chocolate, quando eu gastei dinheiro comprando leite, por exemplo, que provavelmente deve fazer parte do chocolate, do processo de fabricação de chocolate, isso foi um custo. Por quê? Sem o leite eu não consigo fazer meu chocolate. Então o leite está diretamente ligado ao processo produtivo do meu chocolate. Né? Então a partir do momento que eu comprei esse leite, que eu usar ele vai ser um custo para a minha empresa. Então custo é tudo aquilo que eu gasto e está diretamente ligado ao processo produtivo. Contrário da despesa. Né? A despesa já é um gasto que a empresa tem, né? Que ela precisa gastar para a empresa funcionar, mas não está ligado diretamente ao processo produtivo. Por exemplo, eu tenho uma empresa de grande porte que tem, né, minha empresa de chocolate novamente. Tem o pessoal que trabalha lá na fábrica fazendo chocolate, mas eu tenho uma administração dessa empresa.
Então eu tenho lá os departamentos que tomam conta, né, do contas a pagar, contas a receber, o departamento de informática, departamento jurídico, né? O salário desse pessoal aí é considerado como despesa. Por quê? Porque eles não participam diretamente do meu processo produtivo. Sem o pessoal da administração eu consigo produzir meu chocolate? Consigo. Né? Então, esse gasto que eu tenho lá com o pessoal, com o salário da administração, é considerado uma despesa, ok? Então, guarda bem, que aqui é o grande paradigma do aluno de conseguir separar esse conceito, né? Então, custo, toda vez que eu gastar alguma coisa que está relacionado com o processo produtivo, pode ser indústria, pode ser prestadora de serviço, pode ser um comércio, né? Está relacionado com o produto que eu comercializo, custo. Não está diretamente, mas eu preciso ter esse gasto, né, para a empresa funcionar, eu classifico como despesa, ok? Vamos continuar. Perdas. As perdas são consideradas quando são anormais, quando não foram programadas, segundo o Leone em 2010, do livro de 2010, página 34. Então, normalmente, cada empresa dá um tratamento diferente para a perda. Ou ela pode ser absorvida no processo de produção como um custo, ou ela pode ser considerada como uma despesa e aí ela só vai reduzir o resultado, o lucro da empresa. Bom, as perdas, toda empresa pode incorrer em perdas, né? Então, quando a gente faz analogia da palavra perda com a nossa vida, né, nosso dia a dia, quando você perde alguma coisa, né? Quando aquilo se foi e você não conseguiu utilizar. Para uma empresa a mesma coisa, ela pode perder alguma coisa, pode ter um acidente, né? Pode um caminhão que vai fazer entrega de mercadorias que a empresa vende, por exemplo, pode sofrer um acidente e ela ter perdas da mercadoria, ela pode deixar algum produto estocado fora, né, aberto, em um ambiente aberto, e por falta de atenção dos funcionários, ou por falta de atenção do proprietário, choveu, molhou, estragou aquele material que a empresa tinha, isso é considerado como perda. Aí cada empresa vai estar classificando essa perda como um custo ou como despesa da maneira que ela vai achar mais viável. Eu não vou entrar em detalhes aqui com você, porque conforme a gente vai avançar na matéria, eu vou voltar nesse tema da perda. Porque quando a gente classifica como despesa é uma coisa e como custo é outra coisa, como a gente ainda não refinou, não está entendendo ainda, né, toda a matéria, não está enxergando a matéria como um todo, eu só vou complicar. Mas só guarda aí que a terminologia perda é quando aconteceu alguma coisa inesperada, não estava previsto aquilo e a empresa teve algum gasto, né, que não estava prevendo. E normalmente está relacionado com algum ato da natureza, né, os mais comuns, algum ato da natureza ou um acidente, ok? Vamos continuar. Investimentos. Então, são todos os gastos que foram revertidos em algum bem que está no ativo da empresa. Este bem pode ser uma máquina, um estoque ou algo que venha ou vá gerar valor para a empresa. Por exemplo, compra de matéria-prima, compra de uma máquina, compra de um veículo. Então, quando uma empresa, né, faz um investimento, ela está comprando alguma coisa que vai parar lá no ativo da empresa. Lembra lá em contabilidade básica que a gente viu ativos? São os bens e direitos da empresa, né? Então, a empresa fez um investimento, né? Quando eu estou falando de contabilidade de custos, tá? Não vai confundir investimento com guardar dinheiro, poupança, por exemplo, né? Que a gente fala, vou fazer um investimento, vou guardar dinheiro. Não, sobre o ponto de vista aqui da contabilidade de custos, investimento é a compra de alguma coisa que vai lá no ativo da empresa, normalmente lá num grupo que ficam as máquinas e equipamentos e etc, ok? Beleza? Vamos continuar. Vamos classificar aí os custos em alguns tipos, tá? Então, os tipos de custos. Agora que vocês já sabem bem a diferença entre despesa, custo, gasto e perdas, vamos ampliar o conceito de custos. Os custos podem ser classificados de diversas maneiras de acordo com sua natureza. Então, o primeiro tipo de custo aqui, ó, quando ele está relacionado aos componentes operacionais e aos objetos, ele pode ser custos diretos, e custos indiretos. Então, primeiro momento, né, a gente vai separar, né, os custos em diretos e indiretos. Já vou ler aqui para vocês a diferença entre eles
Fica atento nesse detalhe aqui, tá? Para você não se perder. Que algumas terminologias, para quem está tendo o primeiro contato agora, acaba sendo um pouco confusa, né? Você vai acabar misturando algumas coisas aí. Só toma cuidado com isso, ok? Vamos lá. Custos diretos. São aqueles que são facilmente identificados / relacionados com o objeto de custeio. Por exemplo, o salário do pessoal que cuida da solda do quadro da bicicleta, o salário do consultor que atende determinada empresa. Então, o custo direto é aquele que fica fácil de eu identificar com o processo produtivo da minha empresa, seja ela uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviço. Eu dei o exemplo aqui do soldador. Se o soldador que está fazendo a solda lá do quadro da bicicleta, eu já estou deduzindo que a empresa fabrica bicicleta. Sem o soldador, eu não tenho como fabricar bicicleta. Então, ele está diretamente relacionado ao processo produtivo da empresa. Então, o salário dele vai ser um custo direto para a empresa. Mesma coisa que uma empresa de serviços, né? Se eu tenho uma empresa de consultoria de informática, por exemplo, e aí eu tenho um funcionário que trabalha em uma outra empresa prestando essa consultoria. O salário desse camarada, né, ele está ligado diretamente com a atividade da minha empresa. Né? Sem ele, eu não consigo atingir a finalidade dela, que é prestar serviço. Então, o salário dele é um custo direto, né, integralmente. Ele só está trabalhando com a consultoria ali. Se a minha finalidade, né, a finalidade da minha empresa é dar consultoria, o salário dele é custo direto, ok? Vamos lá. Custos indiretos são aqueles que não podem ser atribuídos diretamente ao produto / serviço por não serem identificados com precisão em um sistema de rateio. Muitas vezes ele é atribuído por aproximação, por não estar relacionado só com um processo. Se eu ler os exemplos aqui para você, então custo indireto é aquele tipo de custo que você não tem como mensurar precisamente ele, igual o exemplo que eu dei aqui do salário do soldador. Né? Você sabe que o soldador trabalha diretamente lá na fabricação da bicicleta. Então, quando eu estiver fabricando bicicleta, o salário daquele soldador é exclusivo lá da bicicleta. Agora, tem alguns outros custos que eu não tenho precisão na hora de distribuir para os meus produtos, né? Por exemplo, se a minha fábrica de bicicleta faz vários tipos de bicicleta ou até outros artefatos de metais, eu preciso ter algumas máquinas, né? Então, essas máquinas elas recebem uma manutenção, recebem lubrificação, né? E sendo que essas máquinas são utilizadas para produzir vários produtos. Então você não tem como quantificar exatamente, né, quanto que eu gastei de graxa numa máquina que cortou X peças para montar uma bicicleta. Né? Ficaria um processo muito difícil de se calcular, muito trabalhoso. Então a pessoa que fosse responsável por calcular isso ia sair mais caro pagar um salário para uma pessoa controlar isso do que pegar e fazer um rateio. Né? Gastei X de graxa para produzir tantos produtos, é só pegar os produtos lá e dividir, né, a quantidade que eu produzi pelo valor da graxa, o valor da graxa pela quantidade que eu produzi, e chegar num valor aproximado. Então, o custo indireto ele tem essa característica. Normalmente é um custo de baixo valor, né? O valor dele é pouco relevante e não tenho como precisar ele na hora da distribuição. Um outro exemplo legal para você entender seria uma empresa, uma marcenaria que fabrica cadeiras, mesas e estantes, por exemplo. Vamos supor que todos esses produtos aí seja utilizado o rebite, né? O rebite para prender, né, as madeiras. Então eu produzo várias mesas, várias cadeiras, várias estantes, uso um monte de rebites, mas não teria sentido eu ficar, né, a hora que eu comprar um lote de rebite, contar, né, quantos rebites tem, pegar o valor que eu paguei nesses rebites, dividir pela quantidade que eu contei para saber o custo de um rebite, para depois calcular quantos rebites eu coloquei na mesa. Seria um trabalho danado, correria o risco de errar, né? Porque ficar contando o rebite, vai chegar uma hora que a pessoa que conta vai errar. Então essa falta de precisão, o salário que eu ia ter que pagar para a pessoa controlar isso, não tem muito sentido. Então fica mais fácil eu fazer por aproximação, até porque o custo do rebite é irrelevante, né? Deve ser bem pequenininho, ok? Continuar aqui. Então, os exemplos que eu acabei dando já para vocês, né? Materiais indiretos como graxa, lubrificantes, lixas, parafusos ou os próprios rebites.
Mão de obra indireta de trabalhos executados em departamentos auxiliares ou ainda em prestadores de serviços que não são mensuráveis em nenhum produto, né? Por exemplo, uma marcenaria que tem uma pessoa que só lixa, ela lixa mesa, cadeiras, estantes, então fica difícil mensurar que parte do salário dela vai ir para a mesa, para a cadeira, né? Não tem. Então, quando você não tem essa maneira de mensurar exatamente, eu classifico como custo indireto e uso um método de rateio, que a gente chama, que a gente já vai ver aqui como é que funciona, para distribuir isso, né? A gente usa um direcionador e separa aí mais ou menos o custo, né? Não vai ser nunca certinho, mas também não vai ser uma coisa que vai mudar, né? Vai implicar em resultados que distorçam a realidade, né? Você vai distribuir um valor que vai prejudicar a empresa. Não, isso não acontece, ok? Vamos lá. Tipos de custos. Então, quando eles são relacionados a uma base de volumes, eu tenho custos variáveis ou custos fixos. Quem são os custos variáveis? São aqueles que variam de acordo com a quantidade de produto fabricado ou do serviço prestado. Ou seja, quanto mais se produz, mais custos teremos. Inversamente, quanto menos se produz, menos custos existirá. Um exemplo, matéria-prima para a fabricação de um produto, né? Se eu fabrico queijo, minha matéria-prima é o leite. Então, quanto mais queijo eu produzir, mais leite eu precisarei e vice-versa. Então, aqui fica fácil de você entender o conceito de custo variável, né? Custo variável, eu sempre vou precisar de mais quando eu produzir mais, consequentemente quando eu vender, né? Então, vendo mais, vou ter que produzir mais, vou usar mais determinada coisa, né? Nesse exemplo aqui foi o exemplo do leite. Fabrico queijo, preciso de leite. Se eu vou fabricar mais queijo, eu preciso de mais leite. Então, se vai mais leite, eu preciso comprar mais, vai aumentar a minha quantidade de custos, né? Inversamente, se eu parar de fabricar, né, começar a cair minha produção de queijo, cada vez mais eu preciso de menos leite. E aí a quantidade de custos também cai. Então é fácil, né, guardar. Presta bem atenção aqui no variável para não confundir ele, né? Quando a gente fala de custo variável, eu estou falando de tudo que eu gasto. Vou entrar aqui no fixo e já explico para você. Vamos lá. Custos fixos. Eles ocorrem independentes da quantidade a ser fabricada ou do serviço prestado. Ele sempre vai existir, mesmo que não se trabalhe, que não exista prestação de serviço ou produção de algum bem. Exemplos: aluguel, impostos como IPTU, depreciação de equipamentos e etc. Então, é o tipo de custo fixo, né? O tipo de custo que ele não vai variar em função da quantidade que eu produzo. Eu sempre vou ter aquele gasto. Por exemplo, se a minha empresa lá de chocolate está instalada num galpão que eu pago aluguel, se eu vender 10 mil chocolates, ou vender 1.000, ou vender um chocolate, o dono do galpão não vai me dar um desconto no aluguel. Então é um custo fixo, né? E esse galpão onde eu produzo meu chocolate está ligado diretamente ao meu produto. Por quê? Por isso que eu estou chamando de custo, né? Porque sem o galpão eu fabricaria o chocolate? Não, eu preciso do galpão. Então eu classifico ele como custo. Ele é fixo por quê? Porque independente da quantidade que eu produzir, eu vou ter que pagar o aluguel, né? 1.000, mesmo aluguel. 10 mil unidades vendidas, mesmo aluguel. Então é um custo fixo. Isso é muito comum para impostos também, né? Independente da quantidade que a empresa venda, alguns impostos como o IPTU, né, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial, quando você tem um local, né, mesmo que seja alugado, quem é a pessoa que aluga tem que pagar isso, esse custo ele não muda. Então, se você produz mais ou menos, ele é fixo, tá? Então, guarda bem isso aí. Só toma cuidado porque o custo fixo, quando a gente se refere a ele, sempre é o valor total, né? Então, quanto mais você produz e você distribui esse custo para cada um dos produtos, cada vez menor ele se torna. Então, as pessoas fazem um pouco de confusão com isso. Acham que ele é variável. Por quê? Vamos supor que eu tenho um custo de aluguel, vou fazer uma conta redonda para você entender facilmente. Eu fabriquei 1.000 chocolates e eu pago R$1.000 de aluguel. Então, se eu fabriquei 1.000 chocolates, né, R$1.000 de aluguel dividido por 1.000 chocolates, eu teria o custo de R$1 de aluguel por chocolate, né? Então,
R$ 1.000, está fixo aqui, beleza. Aumentei para 1.500. Se eu fizer a divisão lá de... Desculpa, vou aumentar para 2.000. Se eu fizer a divisão de R$ 1.000 dividido por 2.000 chocolates, eu vou ter o valor de 50 centavos por chocolate. Então você notou que o custo fixo aqui por chocolate aumentou, minha quantidade dele diminuiu. Mas presta atenção, o valor total aqui não mudou. Tá? É sempre o valor total que não muda. Então ele é fixo porque o valor total não muda. Toma cuidado com isso, que existe muita confusão aqui para quem está começando, né, a ter esse primeiro contato com contabilidade de custos, ok? Vamos lá. Despesas variáveis são gastos necessários para a empresa colocar os produtos e serviços no mercado e acompanham determinado volume. Exemplo, comissões de vendedores. São poucas as despesas que são variáveis dentro de uma empresa, né? O mais comum é a comissão de vendedores. Normalmente empresas de grande porte que têm vendedores que basicamente eles têm um salário fixo bem pequenininho e eles ganham uma comissão de vendas, né? Quanto mais eles venderem, mais eles vão ganhar. Então é uma despesa. Por quê? Sem o vendedor, a empresa fabrica o produto dela? Sim, o vendedor ele não vai lá na empresa de chocolate, né, que eu estou usando de exemplo, ele não vai lá fabricar o chocolate para sair vendendo. Ele simplesmente vai pegar ele pronto e vai vender. Então, se eu tiro o vendedor, eu continuo fabricando. Ou seja, o salário dele não é um custo, é uma despesa. E é variável por quê? Porque quanto mais ele vender, mais ele recebe. Vendeu pouco? Recebe pouco. Vendeu bastante, ele vai receber mais. Então, varia de acordo com a quantidade vendida. Faça sempre essa associação, tanto em custo como em despesa. Vendi mais, automaticamente vou ter que produzir mais. Então, se eu gasto mais para produzir, aumentou meu custo. Vendi mais e é uma despesa e variou em função de eu ter vendido mais, também é variável, ok? Vamos lá para fixa. Despesas fixas são gastos necessários para colocar os produtos e serviços no mercado, mas não estão relacionados a nenhum volume de venda. Por exemplo, os gastos com a administração da empresa. Então, todos os outros custos, todas as outras despesas que a empresa tem, praticamente quase tudo é fixo. Toma só um cuidado para você não levar o pé da letra, né? Por exemplo, a empresa está instalada num determinado prédio, né? E aí eu tenho um prédio que trabalha o pessoal administrativo e tem o galpão que é executado a fabricação do produto. Por exemplo, o meu chocolate, né? O pessoal que está lá do administrativo não tem nada a ver com o processo de produção, certo? Então, tudo que é gasto lá no administrativo vai ser considerado como despesa. Por exemplo, conta de luz que ilumina o prédio administrativo. É uma despesa. Fixa ou variável? Fixa, porque em função da quantidade que eu produzi lá, que eu vender, se eu vender mais ou menos, o administrativo não vai ficar com a luz mais acesa ou menos. Aí você vai falar para mim, mas professor, mês passado lá na minha empresa chegou uma conta de R$ 1.200, esse mês foi R$ 1.150 e no mês retrasado foi R$ 1.300. Não é variável? Não, né? É porque essas pequenas variações dessa despesa é comum, né? Porque não existe uma precisão, né, tão cirúrgica de controlar uma conta de luz, né? Então, a grosso modo, essa variação ela é bem pequena, a gente utiliza o termo fixo, tá? Então, não variou de acordo com a produção, né? Produzi mais, gastei muito? Não gastei, então é fixo. Toma só um pouco de cuidado. Nesse início é um pouco estranho isso, mas aí você vai, no decorrer aí do curso, você vai se acostumar um pouquinho melhor, ok? Vou fazer uma pausa aí de 5 minutos, a gente já volta.
Olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar aí a nossa maratona, que hoje é bem puxada, hein? Presta bastante atenção para você não se perder. Eu tô com um pouquinho de calor aqui, que o estúdio tá bem quente hoje, sem ar-condicionado. Eu também tô sofrendo aqui. Vamos lá. Vamos exercitar um pouquinho, exercitando os conceitos, para você começar a se acostumar um pouquinho melhor aí com esses termos que a gente acabou de ver. Então, a seguir serão descritas pequenas situações no qual você deve indicar se ela refere a um gasto, um custo, uma despesa, um investimento ou uma perda. Vamos à obra. Então, vamos lá. Primeiro, a empresa Delta, que fabrica skates, comprou 100 chapas de madeira para fabricar seu produto. Essas madeiras atualmente estão no estoque. E aí, o que você acha? A empresa comprou, foi lá para o estoque. Lembra do conceito que a gente viu de investimento? Normalmente é um gasto que ele vai parar lá no ativo da empresa. Foi parar no estoque. Então, comprei, foi para o estoque, eu classifico primeiro como investimento. A empresa está investindo, né? Comprou aquilo lá, depois ela vai usar, transformar no produto dela e vai vender para ganhar dinheiro. Então, nesse primeiro momento, classificar como investimento. Beleza? Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta, eu não tinha visto aqui. Polo de Altamira, Tiago, grande abraço para você, obrigado aqui pela pergunta. Ó, a hora extra entra como custo variável? Tiago, depende do que você está se referindo. Essa hora extra é de salário de quem trabalha no processo produtivo de uma empresa, por exemplo, ou é de um pessoal que trabalha no administrativo? Porque se é do pessoal do produtivo, sem sombra de dúvida é variável. O próprio salário dele já é variável, então já é considerado um custo variável, a hora extra também vai entrar. Agora, se for um salário de alguma pessoa do administrativo, não que não possa ser variável. O pessoal administrativo, né, aquilo que eu falei, pequenas oscilações não significam que seja classificado como variável, é sempre fixo. E outra, né, as empresas hoje, elas controlam muito hora extra, principalmente do pessoal administrativo. Pessoal administrativo, quase todas as empresas aqui em São Paulo, então, é 0 hora extra. Quando a pessoa tem que fazer hora extra que não tem saída, isso vai para o banco de horas, que depois a pessoa pode descansar. Ou seja, ela trabalha um pouco mais, faz a hora extra, mas depois ela pode descansar e ela acaba não recebendo. Então vai ser fixo, né? Então toma um pouquinho de cuidado com isso, tá? Parece estranho. Mesmo que a empresa tenha algum acordo especial que vá pagar a hora extra para essa pessoa que trabalha no administrativo, a gente classifica como fixo, porque administrativo, em via de regra, é sempre fixo. Pequenas oscilações são comuns, mas essas pequenas oscilações não são em função da empresa estar vendendo muito mais, né? Uma pessoa que trabalha no administrativo, ela pode ficar até mais tarde porque teve um problema, sendo que é meio de mês e é uma empresa que no meio do mês não vende praticamente nada. Então não tem relação direta com a quantidade vendida. Variável sempre relacionado com a quantidade vendida. Se a partir do momento que a empresa começar a vender muito e todo mundo do administrativo tiver que trabalhar mais, aí sim a gente classifica como variável. Tá bom? Beleza? Vou continuar aqui. 2. Uma grande chuva atingiu os estoques da Delta, destruindo 5 chapas de madeira. Isso aqui é fácil, né? Perda, né? Lembra do conceito meu lá de fatos da natureza, fatos que fogem da previsão da empresa? Então, aconteceu uma chuva, né? Algumas chapas de madeira ficaram fora, né? Houve algum erro interno da empresa, provavelmente descarregaram, deixaram lá fora, choveu e estragou essas chapas. Perda, né? Não faz parte, não está planejado junto do processo produtivo. A partir do momento que existe, né, eu vou fazer essa mesa, mas para fazer essa mesa eu recebo uma chapa padrão que ela é um pouquinho maior, e aí eu tenho que cortar para chegar nessa medida. Faz parte do processo produtivo, está planejado que eu vou perder um pedaço da madeira. Aí entra tudo como custo.
Perfeito. Agora, quando não está planejado, é perda, né? Não sabia que isso ia acontecer, perda, ok? Vamos lá. 3. A Delta utilizou hoje 5 chapas de madeira no seu processo produtivo. Legal. Então aqui no primeiro exercício ela tinha entrado como investimento, porque eu comprei e foi lá para estoque. Agora eu estou tirando do estoque e mandando lá para o processo produtivo, né? Então a madeira provavelmente deve ser uma empresa que fabrica, deve ser não, né? É uma empresa que fabrica skate. Madeira, matéria-prima para skate. Sem a madeira não fabrico skate, certo? Se eu não fabrico skate, e a madeira está ligada diretamente ao meu produto, ela é um custo. 4. A Delta vendeu 50 skates. Para entrega, ela contratou uma transportadora que irá cobrar R$500 de frete. Então, aqui, basta você raciocinar. Ela gastou, né? Lembra do conceito de gasto? Saiu dinheiro, frete. Então ainda não sei se é custo-despesa. Está ligado direto ao processo produtivo? Sem o frete eu não produzo meu skate? Não, produzo normalmente. Então se sem o frete eu consigo produzir meu skate, isso aqui para a empresa é uma despesa, tá? 5. Em seu estoque, a empresa Delta possuía mais de 10 mil parafusos utilizados na fabricação dos skates. Hoje, utilizou cerca de 500 parafusos. Despesa, né? Então, o parafuso ele faz parte do processo de produção do skate. Sem o parafuso, eu não consigo produzir skate. Não consigo prender lá, né, o truck, né, colocar as rodinhas, né? Não tenho como fazer isso, faz parte do processo produtivo. Toma cuidado só para não confundir lá com direto ou indireto, que o parafuso provavelmente vai ser um custo indireto que eu vou ratear depois, porque eu não vou ficar contando parafusinho por parafusinho para depois contar quantos eu usei no skate para depois fazer a conta, né? Não tem muito sentido, porque o custo do parafuso é bem baixo, comparado com madeira e com os outros acessórios necessários para montar esse skate, tá? Então é um custo, né? Faz parte do processo produtivo. Aqui eu não pedi para classificar direto e indireto, então não tem problema, ok? 6. Para a fabricação do skate é necessária a utilização de lixas especiais que acabaram no estoque da Delta. Logo, ela efetuou a compra de 500 metros de lixo que irão diretamente para o estoque. Então lembra lá da história de comprar e foi lá para o estoque. O estoque faz parte lá do ativo da empresa, né? Então eu comprei, fui lá para o estoque, investi, não gastei ainda, né? Tá lá, não utilizei ainda no meu processo produtivo. A hora que eu usar no processo produtivo, aí sim que a gente vai classificar como, que acho que é o segundo item aqui, ó. No dia seguinte já foram utilizados 50 metros de lixas para a produção de skates. Agora que eu utilizei, sem a lixa eu fabrico skate? Não, né? A lixa vai lá em cima do skate, então eu classifico como custo. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ter um skate, né? Ou de ver pelo menos, eu acredito que sim, mas o skate ele precisa de uma lixa em cima da madeira dele, né? Para quem anda não escorregar, né? Então todo skate tem as lixas que vão em cima para não escorregar. Sem a lixa eu não fabrico skate? Não, né? Porque faz parte, não vou vender um skate sem lixa, se todos os skates são vendidos, os meus concorrentes têm lixa. Então, a partir do momento que eu tirei do estoque e produzi o skate, custo, beleza? Vamos lá, 8. Hoje foi pago o salário do pessoal que administra a empresa. Então, o pessoal que administra a empresa não tem nada a ver com o processo de produção do skate, né? Então, se eles não têm nada a ver com o processo de produção, despesa. De novo, né? Frisa bem, porque às vezes eu dou aula aqui pro presencial, eu estou no final do semestre e ele cansou de fazer exercício comigo e ainda não consegue entender a diferença de custo e despesa. E eu fico desesperado quando isso acontece, porque a gente exercitou tanto, né? E é tão fácil, porque às vezes o aluno ele tem o vício de querer responder no ato. Enquanto você não tem certeza, faz analogia. Sem tal acontecimento eu produzo? Sim ou não? Se sua resposta for sim, é despesa. Se for não, é custo, né? Sem o produto eu produzo? Não. Então é custo. Sem o produto eu produzo? Produto ou acontecimento? Sim. Então é despesa. Salário do pessoal da administração, sem eles eu continuo fabricando skate? Sim. Né? Então, despesa, tá?
8º já foi. 9º, um funcionário recém-contratado da produção, por falta de experiência, cortou mais de 50 metros de lixa de maneira incorreta, que não poderão ser aproveitadas no processo produtivo. Então, perda. Lembra? Não está previsto, apesar de não ser um fato da natureza, ou até ser um fato cidadão, que é um fato da natureza, né? Apesar de não estar previsto isso no processo produtivo, ele cortou errado, vai para o lixo, perda. Né? Agora, se ele estivesse cortando a lixa, ela vem num determinado formato, e para encaixar no skate ele tivesse que cortar um pedaço, aquela perda que é prevista por causa do formato do skate, aí sim eu classificaria como custo, tá? Aqui ele errou, estragou, foi para o lixo, perda, beleza? Vamos lá. 10. Compra de uma nova serra para o corte de madeiras. Fácil isso aqui, né? Investimento. Né? Comprei um equipamento novo para a empresa, né? Uma serra que vai cortar lá as madeiras para fazer os skates. Estou investindo, vai lá para o ativo da empresa, lá na parte que ficam as máquinas e equipamentos, que a gente vai ver na nossa próxima aula de contabilidade básica, que se chama imobilizado, né? Onde ficam as máquinas, equipamentos, etc. Né? Então, ela fez o investimento. 11. Pagamento da conta de luz do prédio onde fica a administração. Então, de novo, né, o exemplo aqui de administração é bem fácil de você relacionar com despesa. Né? O pessoal da administração não tem nada a ver com o processo produtivo da empresa. 12. Pagamento de conta de luz da produção. Aí sim, né, você classifica como custo. Então, gastei dinheiro produzindo, pagando a conta de luz da administração, despesa. Conta de luz do galpão, lá de onde eu faço a produção, custo. Tem uma pergunta aqui, os alunos estão com dúvida no item 5, informado que é custo e não despesa, poderia verificar e esclarecer? Será que eu falei alguma coisa errada aqui? Vamos ver lá no 5º. Em seu estoque a empresa... Opa, perdão, é verdade. Em seu estoque, a empresa Delta possui mais de 10 mil parafusos utilizados. Hoje ele utilizou cerca de 500 parafusos. Perfeito. Me chama a atenção aqui, ó. É custo mesmo, né? Ela está tirando do estoque e está utilizando. Então, perdão, pessoal, eu mesmo acabei me confundindo aqui. É custo, né? Eu marquei como despesa, mas eu não lembro se eu falei despesa e marquei despesa ou se eu falei custo e marquei despesa. Desculpa, foi uma falha. Então, usar o parafuso, eu ainda frisei, né? Falei que o parafuso faz parte, é custo indireto e marquei despesa. Perdão, mas é custo mesmo, tá certo. Boa observação, obrigado aí pela observação, é isso mesmo. Vocês estão entendendo, pelo menos, né? Vamos lá. 10º, onde eu tinha parado, prédio. 13. O caminhão que transportava os skates para entrega teve um acidente danificando cerca de 10 skates. Fácil, né? Danificou. Não estava previsto o acidente com o caminhão, né? Ninguém vai conseguir prever o acidente. Perda. Vamos lá. 14. Compra de um caminhão para entrega de mercadorias. Investimento. E 15. Para fechar. Pagamento dos salários dos funcionários da fábrica. Custo. Beleza? Fácil, né? Toma cuidado que esse negócio de você classificar custo, despesa, realmente é confuso. Toda vez que ser humano põe a mão em qualquer coisa, mesmo você conhecendo, existe a possibilidade de erro. Então toma cuidado, né? Um pouquinho de calma. Eu acho que é o calor que está me afetando aqui, eu acabei escrevendo errado. Mas ainda frisei que era custo indireto e marquei despesa, perdão. Continuar aqui. Vamos começar a entender agora o que é um sistema de custeio. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta aí, posso chamar de ferramenta, mas uma demonstração, que chama demonstração do resultado do exercício, né? Que é uma ferramenta contábil. Ela tem a origem dela lá na contabilidade, que na nossa próxima aula de contabilidade básica a gente vai estar falando sobre ela também. Mas que aqui em contabilidade de custos é uma demonstração importante, que a gente só utiliza ela, que é para apurar o resultado que a empresa tem com a venda dos produtos. Ou seja, que resultado? Se a empresa está tendo lucro, prejuízo, quanto ela está tendo e quanto ela não está tendo.
Basicamente, essa demonstração aí, ela reúne, né, tudo que a empresa vendeu, tudo que ela pagou de impostos que estão relacionados com essa venda, todos os custos e despesas, né? Então, se você pensar valor de venda, impostos sobre vendas, custos e despesas, você já está abrangendo tudo que a empresa gasta quando ela está executando determinado serviço, vendendo mercadoria ou vendendo produtos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no sistema de custeio. O que é? O que é um sistema de custeio? É um método no qual os custos e, em alguns casos, as despesas são apropriadas ao produto, serviço ou mercadoria. De acordo com o sistema adotado, determinados gastos podem ou não fazer parte dos custos dos produtos, serviços ou mercadorias. Tá, então a gente vai ver dois sistemas de custeio aqui, que é o custeio por absorção e o custeio variável direto, que são os dois sistemas de custeio mais famosos. O custeio por absorção, ele é compulsório, ou seja, ele é obrigatório, principalmente por empresa que tem que publicar o balanço dela no jornal. Sabe o balanço patrimonial que a gente está vendo lá na disciplina de contabilidade básica? A demonstração de resultado, ela é um acompanhante do balanço, sempre os dois estão juntinhos ali, né? Não pode ficar um separado do outro quando é alguma publicação importante, alguma coisa que é exigido por lei. Mas aqui em contabilidade de custos, ela é só um mero instrumento para acompanhar se a empresa está dando um resultado legal ou não, ou ainda, né, uma maneira da empresa lucrar mais. Porque a partir do momento que você está vendo o resultado, você pode analisar onde que você pode estar mexendo na empresa para conseguir rentabilizar mais ainda a empresa. E esses dois sistemas de custeio são os mais importantes. Vamos dar uma olhadinha aqui na absorção primeiro. Então, no sistema de custeio por absorção, apropriam-se à produção todos os custos, tanto os fixos e variáveis, como os diretos e os indiretos. Então, assim, esses custos fixos e variáveis são reservados e enviados ao resultado somente quando da venda desses produtos. Então, toda vez que eu estiver montando uma demonstração de resultado de exercício da empresa, dependente do sistema de custeio, eu estou me baseando no que ela vende, né? Então, hoje, as empresas controlam cada vez mais a quantidade de produtos que elas fabricam em função da venda, né? E as empresas mais controladas, elas vão fabricar depois que elas vendem, principalmente as empresas que fabricam produtos, né? Não estou me referindo muito aí a microempresas, empresas de pequeno porte que funcionam um pouquinho diferente, né? É legal você ter um estoque para depois vender, ou se é uma fabriquinha pequena, ela vai receber o pedido para fabricar. Empresas de grande porte, eles vão fabricar depois do pedido, até porque eles têm uma linha de fabricação que a produção é muito rápida, né? Então, em coisa de um dia, eles já conseguem entregar o pedido do cliente, normalmente, né? Então, a demonstração de resultado que a gente vai utilizar aqui para entender o resultado da empresa, basicamente ela é regida quando a empresa vende alguma coisa. Em alguns exemplos aqui eu até utilizo o termo produzido, né? Vendido / produzido, porque você vai ter, entenda, né, quando eu utilizar esse termo, que a partir do momento que a empresa produziu, é porque ela automaticamente já vai vender isso, tá? Então, toda vez que a gente for apurar um resultado aqui, é sempre para entender quanto que a empresa vai ter vendendo aquilo, né? E essa demonstração também pode ser utilizada para estimar, né, o que a empresa vai ter de ganho se ela vender uma determinada quantidade. Então, contabilidade de custos ela acaba sendo muito abrangente e aí há certa dificuldade de alguns alunos de entender ela um pouquinho, porque ela é uma ferramenta que serve para eu analisar hoje quanto que eu ganhei com uma determinada venda. Serve para analisar futuro, se eu vender X quantidades, quanto que eu vou ganhar. Que aí você pode olhar antes de vender uma maneira de reduzir os gastos da empresa para você aumentar cada vez mais o lucro. Então a contabilidade de custos ela é muito ampla, muito complexa, muito aplicável em qualquer realidade, seja de empresa de grande porte a microempresas ou até microempreendedor individual, né? A pessoa que vende algum produtinho. É uma excelente ferramenta, ok? Vamos continuar aqui. Custeio por absorção. Portanto, a característica marcante aqui do custeio por absorção, né, desse sistema de custeio, ele separa
todos os custos das despesas. Então, se analisarmos o modelo de uma demonstração do resultado do exercício convencional, segue o modelo do sistema de custeio por absorção. Então, como eu falei aqui para vocês, né, o sistema de custeio por absorção, apesar de vocês ainda não terem visto isso lá em contabilidade básica comigo, mas o custeio por absorção é um modelinho de uma demonstração de resultado que já a gente vai estar olhando aqui, que é o padrão que todas as empresas têm que utilizar. E aquelas que são obrigadas por lei a publicar em jornal, em outros veículos aí que a legislação força ela a fazer isso, tem que obedecer esse padrão aqui do custeio por absorção. Ou seja, empresas de grande porte obrigatoriamente vão ter que montar a demonstração de resultado com base no custeio por absorção, que visa basicamente, você tem que separar tudo que é custo de tudo que é despesa. Por isso a importância da gente estar entendendo antecipadamente esses conceitos, porque na hora que você vai montar essa demonstração para apurar o resultado, né, o lucro ou prejuízo que a empresa está tendo, você precisa fazer essa separação minuciosa de cada item, né, quem é custo, quem é despesa, né, e depois a gente ajeita ela lá na demonstração. Mas a gente vai chegar lá. Continuar. Eu tenho um exemplo aqui, ó, da demonstração de resultado para você, ó. Então, tem uma demonstração de resultado aqui da empresa Vai Bem S.A. Então tem o valor das vendas, ó. Receita bruta de vendas, eu vou falar rapidinho aqui, porque a gente vai se aprofundar um pouco mais lá em contabilidade básica na próxima aula, tá? Então, receita bruta de vendas é o valor de todas as vendas que a empresa faz, incluindo os impostos, né, de vendas. Então, impostos sobre vendas, eles estão dentro do preço de qualquer produto. Quando você compra um produto, qualquer produto que você compre em qualquer lugar, loja, supermercado, você é que está pagando esses impostos, né? As empresas reclamam que elas pagam altas cargas de impostos, mas na verdade isso é repassado para você. Os impostos que estão ligados aos produtos. Quem paga é o consumidor final sempre, né? Então, quando ela vai formar o preço de venda, né, tem que estar lá no preço embutido que você está pagando, está todos esses impostos. Aí ela vende, só que ela é responsável por recolher esse imposto que você pagou. Então ela vende com esses impostos, depois ela tem que tirar ele, né, para chegar no valor líquido, né, que aqui é receita líquida de vendas, tá? Aí eu separei aqui os custos dos produtos, tá vendo? Cheguei num lucro e aí eu tenho as despesas separadas dos meus custos, né? Aí eu tenho receitas, lucros, eu não vou me aprofundar aqui nessa parte que a gente vai ver com mais detalhes, tal, né? Então não se preocupem com isso no momento. Legal? Então aqui você viu como que é uma demonstração de resultado lá pelo custeio por absorção, né? Característica marcante dela, separei o custo da despesa. Então guarda bem, custeio por absorção, eu preciso separar o custo da despesa, beleza? Vamos ver aqui o custeio, continuando aqui para finalizar o custeio por absorção. Então os princípios contábeis da legislação do imposto de renda determinam a utilização do custeio por absorção para a publicação da demonstração do resultado do exercício. Então, quando uma empresa prepara sua demonstração do resultado do exercício para cumprir a legislação, ela já está efetuando uma apuração onde o resultado pelo sistema de custeio por absorção. Finalizando aqui, os custos fixos são incorporados ao custo do produto, independente da quantidade que seja produzida. Um aumento ou redução nas vendas de um produto de uma empresa que fabrica vários itens faz com que os custos fixos do produto não teve as alterações na vendas, não tenha o seu custo reduzido ou aumentado. Então, o sistema de custeio por absorção ele tem algumas falhas, né? Como eu falei lá no começo para vocês da quantidade de custos fixos, né? A partir do momento que a empresa começa a vender mais, quanto mais ela vende, mais ela consegue diluir o custo fixo. Imagine você vendendo chocolates, que eu falei para você. Você tem que pagar R$500 de aluguel. Vamos supor que você só tem essa despesa de aluguel aí, que você só paga isso. Você tem uma loja e você só paga aluguel, só para simplificar o nosso exemplo, tá? Você vendeu R$1.000, pagou o aluguel de 500, sobrou para você 500. Você vendeu R$2.000, pagou o aluguel, sobrou 1.500. Vendeu R$5.000, pagou o aluguel, sobrou 4.500. Então, quanto mais você vende, esse custo por cada um do produto, né, o custo do aluguel, ele vai diminuindo, né? Primeiro eu tinha
mil unidades, 1000 chocolates que eu vendia, eu pagava 500. Então eu tinha lá 50 centavos de aluguel. Passei a vender 2.000. O custo por cada um chocolate cai 0,25. Então o custeio por absorção ele tem essa característica. Quando você trabalha com um produto só, não tem problema. Agora, quando você trabalha com 2 ou mais, começa a dar um pouquinho de problema. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, vamos imaginar que uma empresa fabrique 2 produtos na mesma quantidade e que os custos fixos foram apropriados a esses produtos de acordo com a quantidade produzida. Então, presta atenção aqui, ó, que essa é a parte que começa a ficar um pouquinho mais complicada. Aqui a gente vai fazer um rateio, ou seja, a gente vai distribuir o custo que a empresa está tendo para cada um dos produtos. Né? Porque a partir do momento que ela trabalha com mais de um produto, eu preciso dividir um custo, né, para cada um dos produtos para eu conseguir vender ele, para chegar num preço de venda, para vender ele e que esse valor de venda seja o suficiente para pagar esses custos e sobrar um dinheiro para mim, para lucrar, né, para a empresa conseguir lucrar. Então presta atenção numa das falhas que tem o custeio por absorção. Então a empresa produziu 2 tipos de produtos, o A e o B, cada um deles 1.000 unidades, né, totalizando 2.000 unidades desses 2 produtos. E eu estou tendo aqui, ó, R$10.000 de custo fixo. Então, se eu separar por produto, né, 1.000 unidades, eu tenho 50% do produto A, 50% do produto B e 100% aqui das 1.000 unidades, certo? 1.000 mais 1.000, 2.000. Então, se eu faço a divisão de R$10.000 de custo fixo por 2.000, eu tenho o custo de cada um dos produtos, R$5 por unidade. Então, peguei lá os meus 10.000 de custo fixo total, dividi pelas quantidades de todos os produtos que essa empresa fabricou, comercializou, 2.000 unidades, R$5 por produto. Aí eu vou distribuir isso, né, para esses produtos. Se eu fizer a multiplicação de R$5 vezes a quantidade de cada um dos produtos, eu tenho o valor total do custo fixo por cada um desses produtos. Ó, dá uma olhadinha aqui. Então, R$5 vezes 1.000 unidades, aqui, ó, 5.000. E R$5 vezes 1.000, 5.000. Legal, 5.000 mais 5.000, os 10.000. Beleza, não tem problema nenhum, né? Agora, se essa empresa, né, notamos aqui que no quadro anterior, notamos que o custo fixo unitário para cada produto era de R$5, então 10.000 de custo fixo total dividido pela quantidade produzida de 2.000 unidades, R$5. Se aumentarmos a produção de A para 1.500 unidades e a produção de B for mantida, os custos fixos de R$10.000 passarão a ter uma nova distribuição. Presta atenção aqui agora. A gente vai redistribuir o custo fixo porque eu consegui vender mais do meu produto A. Então, você vai ver que vendendo mais do produto A, vai mudar todo o valor do custo fixo e cada um desses produtos vai ter um valor novo de custo fixo, né? Vamos dar uma olhadinha. Produto A, 1.500 unidades. Produto B, 1.000 unidades. Total, 2.500 unidades. Então, se eu pegar aqui os 10.000 e dividir por 1.500, eu vou ter, ó, 10.000 dividido por 2.500 unidades, R$4 de custo fixo por unidade. Então, eu pegando o produto A aqui, ó, de 1.500 unidades vezes os R$4, ó, eu tenho um valor de custo fixo de R$6.000 total para esse produto A. E no produto B, R$4 também, vezes as 1.000 unidades, eu tenho os R$4.000. Total, né? 6.000 mais 4.000, total de R$10.000. Então você está vendo que, lembra quando eu falei custo fixo? A empresa vendeu mais, se ele é fixo, ele aumentou? Não, não aumentou, estou pagando os R$10.000. Lembrem-se que é o valor total do custo fixo. Nunca olhem por produto, é o valor total. Então, quando eu vendi mais do produto A, o aumento da venda fez com que o custo fixo de cada unitário caísse, né? Caindo, o produto B acabou se beneficiando. Porque quanto que era o custo fixo unitário anteriormente, quando eu vendia só 1.000 unidades do produto A? R$5. Né? Então, R$5 para cada um. Aí o produto A vendeu mais. Aí o produto B, que não teve aumento na venda, teve uma redução de custo. Ou seja,
você começa a vender mais de um produto e na hora que você vai analisar o resultado, você vê que o resultado do produto B aumentou, sendo que não teve alteração nenhuma. Então, uma das falhas do custeio por absorção é justamente essa, né? O impacto em um produto acaba influenciando o outro que não tem nada a ver na história. Isso não é legal. A gente já vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Vamos lá. Podemos notar que o aumento da produção do produto A provocou o aumento dos seus custos fixos totais de 5 mil para 6 mil. Legal, passei a vender mais, né? Então a parcela de custo fixo que eu aloquei lá no produto A aumentou um pouquinho, mas aumentou porque eu comecei a vender mais. E apesar da produção de B não ter sido alterada, seus custos fixos totais foram reduzidos de 5 mil para 4 mil. Assim, o aumento da produção de A reduziu os custos fixos apropriados ao produto B, mas ambos permanecem com o mesmo valor de custo unitário fixo, né? Então, aqui fica evidenciada uma das falhas desse sistema. Se os custos fixos sempre existirão, tem uma vírgula a mais aqui, ó, mesmo sem produção, então, se a empresa não fabricar nenhum produto, ela terá um custo, o que é errado do ponto de vista financeiro, pois o custo é o gasto que a empresa tem, mas que deve ser apropriado no momento que se fabrica um produto. O que eu quis mostrar para vocês com esse exemplo? Custo não é uma coisa, não é um gasto que a empresa tem que somente acontece quando você fabrica um produto, né? E o custo fixo, independente da quantidade que ela produz, ele vai existir. Ou seja, se eu não produzir nada, eu vou ter um valor de custo fixo também, certo? Então isso do ponto de vista financeiro não é muito legal. Por quê? Porque quando eu quero isolar o resultado só do produto, ou seja, tudo que eu gasto só para vender um determinado produto, mercadoria ou serviço, eu tenho algumas coisas que acontecem na empresa, independente de eu estar vendendo ele, que entram na composição desse custo. E aí distorce o resultado para quem está analisando. Por quê? Porque uma coisa é você prestar atenção no gasto que a empresa está tendo com o produto. Outra coisa é com o administrativo dela, né? O que acontece com custos que já existem, independente de ela produzir. Então, quando você utiliza o sistema de absorção, você mistura tudo e fica um pouquinho difícil, né? Então, uma das falhas do custeio por absorção é justamente essa, não conseguir discernir, né? A hora que você mistura tudo, fixo com variável, você não tem uma visão correta do produto. Aí você vende mais de um produto, você tem mais de um produto, vendeu só um produto a mais, né, e o outro permaneceu a mesma quantidade que você sempre vende, esse outro que não tem nada a ver com o aumento de vendas, né, do outro, ele acaba se beneficiando. E isso está errado, né, porque se não aumentou, por que esse vai ter um benefício? Quem tem que ter o benefício foi o produto que ganhou mais mercado, né? Então, o custeio por absorção ele é legal, mas ele generaliza muito e possui essas falhas na hora de você tomar um tipo de decisão. Você não consegue enxergar corretamente onde está o problema, ok? Outra suposta falha, que seria que se o aumento da produção do produto A fez com que seu custo total aumentasse e reduzisse do produto B. Ou seja, o produto B se beneficiou de uma redução de custos em função do aumento da produção do produto A, sendo que o correto seria que não houvesse alterações nos custos fixos totais de cada produto. Isto impede que a empresa identifique produtos que possam estar dando prejuízo. Então, olhando aqui, ó, apurando o resultado, né? Então, se efetuássemos a montagem de uma demonstração de resultado para cada um dos produtos, sabendo que toda a produção foi vendida com os seguintes custos e despesa para cada um deles, né? Então, vendi 1.000 unidades do A e do B, valor de venda de cada um, 100 e 120. Quanto que eu gastei de mão de obra unitária, 1 e 2, matéria-prima, 1 e 3, e quanto eu tenho de custo fixo, que foi aquilo que eu distribuí anteriormente, 5 e 5. Então, olha aqui, ó. Se eu apurasse o resultado disso, né? Vendi aqui 1.000 unidades a R$100, 100 mil reais. 1.000 unidades a 120, 120 mil reais. Custo dos produtos, 7 mil e 10 mil. Quanto que eu ganhei no produto A? 93 mil. E no produto B? 110 mil. Ó, dando uma olhadinha aqui no slide anterior, só para você não ficar perdido. Então, se eu pegar aqui, ó, mão de obra unitária mais matéria-prima, R$2. R$2 vezes 1.000, 2.000
mais os 5 mil, 7 mil de custo. Ó. Foi aqui que eu cheguei nos 7 mil. Tá? Então, vendi, tiro os custos, sobrou 93. Produto B, mesma coisa. Ó. Vou pegar aqui R$2 mais 3, 5, vezes os 120 mais os 5, vai dar os R$10 mil aqui. Ó. Então, 120 menos 10, teve um lucro aqui de 110 mil. Agora, aumentando a quantidade do produto A, 150 mil menos os 9 mil, que eu aumentei, 141 mil. E o produto B permaneceu, ó, mas o custo dele caiu. Lembra que o custo fixo dele diminuiu em R$1.000? E aí, ó, ele teve um lucro maior. Ele acabou tendo um lucro maior em função do A. Então, o A não tem nada a ver com o B e o B acabou se beneficiando. Se tiver algum problema lá no B, que ele está dando baixa rentabilidade, o administrador acaba não conseguindo identificar essa diferença. Então, fica complicado. Então, o sistema custeio por absorção ele tem essa falha aqui, tá? Que eu venho frisando já em um bom tempo aqui da nossa aula. Tá? Eu espero que você tenha entendido isso, esse esqueminha de como ele funciona. Vamos continuar aqui. Então, notamos que o lucro do produto B aumentou R$1.000 em detrimento da redução dos seus custos fixos, no qual o produto A absorveu mais custos, pois esses estavam sendo rateados de acordo com a quantidade produzida. Como a quantidade produzida aumentou, o produto A passou a receber uma carga maior de custos fixos, beneficiando o produto B, que não teve aumento na quantidade produzida. Então, de novo, né? Estou repetindo várias vezes, né? O B foi influenciado pelo aumento de A. Financeiramente está errado, né? Como que eu vou saber o que esse produto realmente está dando de lucratividade? Né? Tem outro sistema de custeio que a gente já vai ver, que é justamente para suprir essa necessidade. Vamos continuar aqui. Ó. Então, rateio dos custos indiretos. Pela própria definição, custos indiretos são aqueles que não podem ser mensurados aos produtos, podendo ser apropriados somente de forma indireta mediante uma estimativa de gasto. Esta estimativa de gasto deve estar atrelada ao que chamamos de base de rateio, que pode ser a quantidade de matéria-prima utilizada, valor da mão de obra empregada e etc. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa que fabrique mesas e cadeiras quer ratear R$1.000 que foram gastos em rebites. Ela vai ratear o valor desses rebites, tomando como base de rateio o valor da matéria-prima utilizada para a fabricação de cada unidade desses produtos. Então, o custo de matéria-prima por unidade fabricada foi de 50 para cadeiras e 250 para mesas. Vamos ver como fica esse rateio. Então, peraí, antes da gente dar uma olhada aqui, né, eu já estou imaginando que você deve estar ficando um pouco confuso aqui com essa avalanche de dados e conceitos que foi passado para vocês. Então, contabilidade de custos ela é um pouco complexa. Você vai precisar de um apoio lá da apostila, que tem tudo esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, para você tentar entender um pouquinho maior. Se você está sentindo uma dificuldade, não se preocupa, que é normal. Tá? A contabilidade de custos ela é um pouco complexa e fica meio confuso para quem está tendo o primeiro contato com ela. Dos exemplos anteriores, lá que eu distribuí os custos fixos, eu já fiz um rateio. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês como que é feito um rateio. Um rateio ele é uma distribuição de um determinado valor, que normalmente é um custo fixo, com base em algum critério. Então, eu posso pegar um custo fixo e usar como critério a quantidade que eu produzi para ratear. Ou eu posso pegar um custo fixo e utilizar o valor da matéria-prima que a empresa tem de gasto para ratear, para usar ele como proporção. Né? Então, eu tenho um determinado gasto com matéria-prima, que vai ser esse nosso exemplo aqui. O rebite para uma cadeira, para uma mesa, ele tem mais relação com uma matéria-prima. Né? Ele é como se fosse uma matéria-prima, só que como é bem pequenininho, o valor dele é irrelevante, eu vou ratear ele. Então, eu vou pegar o que eu gasto de matéria-prima, juntar, né, saber um total e achar o peso de cada matéria-prima que eu uso, da matéria-prima que eu uso, para cada um dos produtos, para eu jogar esse parafuso de acordo com o peso que essa matéria-prima tem numa mesa. Por quê?
Se eu usar madeira, por exemplo, uma mesa usa uma grande quantidade de madeira, já uma cadeira vai usar bem menos. Então não teria sentido eu colocar o mesmo preço do rebite para a cadeira e para a mesa, sendo que a mesa ela provavelmente vai consumir mais. Então eu uso como direcionador a matéria-prima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu tenho aqui as cadeiras. Custo da matéria-prima R$50. Mesas, 250, total, 300. Então, quando eu divido 50 por 300, eu descubro que a participação da mesa, né, da matéria-prima dentro do custo total aqui de 300 é 16,67% e da mesa 83%. Então, se eu vou pegar lá o valor dos rebites que eu gastei com rebites para produzir todas essas mesas, que foi R$1.000, a hora que eu fizer a multiplicação aqui do peso, eu vou achar o quanto eu gastei de rebites para a cadeira e para a mesa, né? Então, a mesa que consome mais rebite vai levar um percentual de 83% em cima dos 1.833 de rebites. Já as cadeiras vai levar um percentual bem menor, porque ela provavelmente consome menos rebites, 166,67. Então, se quisermos descobrir o custo unitário dos rebites por produto, basta fazer a divisão dos valores dos rebites da cadeira dividido pela quantidade de cadeiras produzidas e o mesmo para as mesas. Ou seja, se você quiser, aqui a gente descobriu, né? Paguei R$1.000 nos rebites que eu gastei para montar as mesas e cadeiras. Então, eu montei N mesas, N cadeiras. Gastei R$1.000 de rebites, tudo. Só que quanto que eu vou distribuir para a mesa e para a cadeira de custo, né? Eu não sei. Então eu peguei a matéria-prima, né? Que é uma coisa que tem mais a ver com o rebite, porque o rebite pode ser considerado como uma matéria-prima. Está mais ligado com matéria-prima, né? Sem ele eu não consigo montar minha mesa e minha cadeira. Eu pego o peso da matéria-prima que eu gasto na cadeira e na mesa, somo, né? Aí eu sei o que eu gastei de matéria-prima com tudo. E aí eu vou ver a mesa. Qual percentual que eu gastei de tudo de matéria-prima? Eu faço uma divisão, né? Que eu peguei lá o valorzinho de 50 e dividi por 300. Achei um peso. Esse peso vezes o custo do rebite. Aí você chega no valor lá de 166,67 para o total da produção das minhas cadeiras. Se eu quiser saber o custo do rebite por cadeira, é só pegar a quantidade que eu produzi de cadeiras, né? Vamos supor, se eu tivesse produzido 100 cadeiras e eu gastei 166,67 de rebites, o custo do rebite por cadeira seria de 1,67. Beleza? Continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou dar um intervalinho de 5 minutos, porque senão a gente vai perder um tempo aí e é capaz de prejudicar a nossa aula. Então eu vou dar continuidade, tá? Porque como eu falei para vocês, a quantidade aqui de matéria é grande e contabilidade de custos é um pouco complexa. Então se eu não tentar explicar bem aqui para vocês, você vai ficar um pouco confuso. Eu vou dar continuidade, ok? Então vamos ver aqui o sistema de custeio variável. Então, o sistema de custeio variável surgiu justamente para suprir as deficiências do custeio por absorção, no qual a gente viu aí anteriormente. Então, assim, o sistema de custeio variável é aquele em que somente os gastos variáveis são alocados na apuração dos custos dos produtos vendidos e os custos fixos, diretos e indiretos, são separados, sendo somente utilizados na apuração do resultado. Então aqui a gente já está vendo um outro critério de sistema de custeio, né? Então lá no custeio por absorção, obrigatoriamente eu separava quem era custo de quem era despesa. E aí me ocasionava aqueles problemas do custo fixo, né? Eu não vendi nada, mas eu estou tendo custo. Ué, eu estou tendo custo, mas custo ele não está relacionado diretamente ao produto? Se eu não produzir nada, por que eu tenho custo? Então, essa era uma das falhas do custeio por absorção. E o custeio variável chegou para fazer esse ajuste, né? Porque lá no custeio variável, a gente vai separar tudo que é variável de tudo que é fixo, independente de ser custo ou despesa. Por quê? Porque o variável não muda com a quantidade produzida. Ou seja, se você produz 1.000 unidades de chocolate, você vai ter um determinado gasto.
Se você produziu 2.000, aumenta esse gasto. E se você produzir zero de gasto. Então fica mais fácil de eu entender, né, de eu analisar o que eu gasto com o produto em si e o que eu gasto com o funcionamento da minha empresa, que são os fixos, né? Porque o fixo não é aquele gasto que eu tenho independente de eu não produzir nada. Então lá no custeio por absorção eu misturava tudo e o que está gastando mais? É o produto, é a empresa, um produto dá mais, o outro dá menos, mas o outro não vende mais. Então a análise fica muito distorcida. E o custeio variável, ele te ajuda nisso, né? A hora que você separa tudo que você gastou, independente de ser custo ou despesa, variável do fixo, você consegue ter duas visões. O variável relacionado ao produto, né? Então, se você quer aumentar a rentabilidade do produto, você consegue tentar mexer na parte variável. E o fixo está ligado mais à administração da empresa, ao comando da empresa, mesmo que seja custo, né? Então, é uma maneira de você analisar se aqueles custos, aquelas despesas têm alguma maneira de ser reduzida, de ser mexida para a empresa gastar menos. Um exemplo, né? Se você tem uma loja que você paga um determinado aluguel, o aluguel vai ser considerado um custo para você. Se você vender mercadoria, né? Porque você precisa daquele local para vender. Então o gasto com aluguel está ligado diretamente ao que você faz. Então ele é um custo. Você paga R$5.000 de custo. Aí você vende e sobra um lucrinho para você. Vende, só um lucrinho. E você não consegue aumentar suas vendas. Qual que é a outra saída? Procurar um lugar que você consiga manter suas vendas e diminua o valor do aluguel. Tá vendo? Você consegue ter duas análises. Não consigo vender mais, não consigo mexer no preço de venda, no custo da mercadoria que eu vendo. Tá, aqui eu não tenho mais saída. Vou para o outro, para o fixo, aluguel. O aluguel tem como eu mexer? Será que se eu mudar e procurar um lugar que eu pago menos aluguel, eu vou conseguir mais lucro? Se você continuar vendendo a mesma coisa, vai, porque o seu custo fixo vai diminuir e você vai lucrar mais. Então, dessa maneira, no custo variável, no custeio variável, você consegue enxergar. Né? Lá na absorção você não conseguiria enxergar, porque estaria tudo misturado, ok? Vou continuar aqui. Então, o custeio variável. O sistema de custeio variável também é conhecido como sistema de custeio direto, em virtude de receber apenas os custos variáveis, pois este, via de regra, são sempre diretos. Mas, em razão de neste método ser apropriados aos produtos tanto os custos variáveis diretos quanto os indiretos, parece ser mais adequada a expressão do sistema de custeio variável. Aqui é só mero conflito, né, de opiniões de autores, né? Então chamar o sistema ele pode se chamar sistema de custeio variável ou sistema de custeio direto. Então o sistema de custeio direto não é muito adequado, porque você vai jogar alguns custos que são indiretos também e são variáveis. Por exemplo, rebites. Quanto mais eu produzir cadeiras mesmo, mais rebites eu preciso. São custos indiretos e eles vão variar. Então eles são custos variáveis indiretos. Então não tem muito sentido eu chamar de sistema de custeio direto. É mais legal chamar ele de variável, porque ele considera tudo que varia, né, separando de tudo que é fixo. Então, né, o mais adequado, né, o nome aí, mas é mero conflito de autores aí que usaram essas nomenclaturas, tá? Eu gosto de chamar ele de custeio variável, tá bom? Vou continuar aqui, ó. Um detalhe curioso é que no custeio variável direto, as despesas variáveis também são incorporadas ao custo do produto. Isto porque neste método de custeio espera-se avaliar todos os gastos que incorrem somente quando existem a fabricação e venda do produto, isolando dos gastos que incorrem independente de existir produção ou não. Ou seja, os gastos fixos, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês, nem vou ficar repetindo, né, que já foi falado. Então a vantagem dele é essa, separar tudo que é variável do fixo para eu conseguir analisar só o que está ligado diretamente ao que eu vendo e analisar a administração da empresa. O fixo vai correr independente de eu vender. Então eu tenho duas linhas de trabalho para verificar a redução dos custos para eu conseguir rentabilizar o ganho da minha empresa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Custeio variável. Assim, a principal característica do custeio variável / direto é que no momento da apuração do resultado, separamos todos os gastos variáveis dos gastos fixos, diferente do custeio por absorção, no qual separamos os custos das despesas. Então eu fiz um quadrinho aqui, ó, para você olhar um do lado do outro e ver as diferenças, né? Ó, sistema de custeio
Custeio por absorção, separo quem? Ó? Separam-se todas as despesas dos custos. E no custeio variável, separam-se todos os gastos variáveis dos gastos fixos, independente se ele é um custo ou uma despesa. Beleza? Sem problema. Então, é só prestar atenção nesses detalhes, né? Por isso que a gente precisa saber o que é custo, o que é despesa, o que é variável, o que é fixo. O indireto e o direto não é nem tão relevante. O indireto é mais para você usar como rateio, né? Custos indiretos, você vai ter que fazer rateio. Mas assim, para você discernir aí os sistemas de custeios entre absorção e variável, você precisa ter isso em mente, bem claro para você. O que é gasto variável, o que é gasto fixo, o que é custo variável, o que é custo fixo e despesa. Tá? Para você não misturar os conceitos e colocar tudo num saco só e fazer tudo errado. Tá? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Consideremos que uma indústria tenha apurado os seguintes gastos em seu primeiro mês de atividades. Então eu mastiguei aqui para ficar mais fácil de você entender. Tá? Eu não dei detalhes de quem são os custos variáveis, quem são os fixos, para você começar a entender. A gente está dando só os primeiros passos aqui. Tá? Custos variáveis totais. Então essa empresa tem 15 mil. Tem 5 mil de fixo, tem despesas administrativas, né, que são aquelas despesas relacionadas à administração dela, 3 mil, e comissão de vendedores aqui de vendas, R$ 1.500, só para usar como exemplo de despesa variável, né? A comissão de vendedores vai ser uma despesa variável. Então a indústria vendeu toda a sua produção com a receita total de 40 mil. Comparando o resultado pelo custeio por absorção e o resultado apurado pelo custeio variável, a gente vai ter. Então aqui, ó, vendas, eu tô partindo de líquidas porque eu nem usei impostos, tá? A gente vai ainda mais para frente, tá vendo aí a parte de impostos. Então vendi aqui 40 mil, na absorção, no variável 40 mil, legal. Custo dos produtos vendidos. A absorção, separo quem é custo de despesa. Então, olha aqui, ó. Quem que é custo aqui, ó? Custos variáveis, 15 mil. Quem é custo fixo? 5 mil. Despesa, despesa. Se eu preciso separar quem é custo de despesa, só vou somar esses dois camaradas aqui, né? 15 mil mais 5 mil, ó, 20 mil. Aí 40 mil menos 20 mil, sobrou 20 mil. Quem são as despesas administrativas? 3 mil, né? Ó, dado do exercício, despesas administrativas. E 1.500 despesas com vendas, ó, que são as comissões de vendedores. 20 mil menos 4.500, né, que é a soma dos 3 mil mais os 1.500. 15.500, beleza? Aqui no variável, ó, valor da venda, custo dos produtos vendidos. Aqui no custeio variável eu separo quem? Quem é variável de quem é fixo. Então, quem que é variável aqui, ó? Custo variável... Custo fixo, não me interessa. Despesas administrativas, lembra que eu falei que via de regra as despesas administrativas são fixas? Então fixo, não me interessa. Comissão de vendas é uma despesa variável. Quanto mais o vendedor vende, mais ele ganha. Menos ele vende, menos ele ganha. Então eu preciso separar quem é variável de quem é de fixo. Ó. 1.500 mais 15 mil, 16.500. Então, 40 mil menos 16.500, 23.500. As despesas administrativas não mudam, né? 3 mil reais. Esse camarada aqui, eu já usei ele aqui dentro, lembra? Ó, que eu usei ele na soma. E aí eu tenho os custos fixos aqui da empresa, que independente de quanto eu vendo, eu vou ter que pagar eles, ó, 5 mil reais. Dá o mesmo resultado. Então, assim, é simplesmente um critério de classificação. Você só muda as posições, mas ali na hora que você vai apurar o resultado final, dá a mesma coisa. Mas isso dá a mesma coisa quando a gente trabalha com quantidades iguais, né? Quantidades produzidas. Eu produzi uma certa quantidade e vendi ela 100%. A partir do momento que eu começo a vender um pouquinho menos, fica uma parte no estoque, aí eu começo a ter diferenças de resultados. Porque o custo fixo ele compõe o custo dos produtos vendidos. Então, quando eu vender, ele vai ter um impacto, que é o que a gente vai ver aqui já já. Então, o custo dos produtos vendidos no custeio por absorção é representado por todos os custos de produção, tanto os variáveis quanto os fixos. Já no custo dos produtos vendidos no custeio variável,
corresponde apenas aos gastos variáveis e os custos fixos são apresentados como despesas operacionais. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Custeio por absorção. Então, receita de vendas, né? Menos os custos dos produtos vendidos, tem o lucro, menos as despesas, igual ao lucro. Aqui o LAIR, não se importa com essa sigla aqui, mas é lucro antes do imposto de renda. Receita líquida de vendas, eu tiro quem? Gastos variáveis, né? Então eu não chamo de custo dos produtos vendidos, eu chamo de gastos variáveis aqui, ó. E aí o resultado que eu tenho é o que, ó? Margem de contribuição e não lucro operacional aqui, ó. E aí eu tiro os custos fixos, tenho o lucro bruto da empresa, tiro as despesas operacionais que elas são fixas e tenho o lucro antes do imposto de renda. Então aqui aparece uma figura nova na demonstração de resultado do custeio variável, né? Eu não chamo de custo dos produtos vendidos, né? Porque não é mais só os custos que estão ali, são os gastos variáveis. Então eu mudo essa nomenclatura. Então quando eu vendo e tiro todos os gastos variáveis que eu tive nessa venda, seja de um produto, mercadoria ou serviço, eu tenho uma margem de contribuição. E por que ela se chama margem de contribuição? Porque esse nome de contribuição é esse resultado que é apresentado das vendas menos os gastos variáveis é quanto vai contribuir para cobrir os gastos fixos, né? Quanto que determinado produto, quanto que as vendas contribuem para cobrir os gastos fixos da empresa. Então por isso que tem esse nome aí de margem, que é meio estranho, né? Margem de contribuição. Para que margem de contribuição? Então, o resultado que eu tenho que vai contribuir para cobrir os meus gastos fixos, ok? Vamos lá. Então, lembre-se, né? Quando ouvirem ou lerem o termo margem de contribuição, vocês já sabem que isso está ligado diretamente ao sistema de custeio direto, variável, né? Ok? Então, guardem bem isso aí. Então vamos fazer um exercício aqui juntos, rapidinho, só para você entender essa diferença. A empresa Iota, em determinado período, apurou os seguintes dados referente à produção do mês. Então ela teve 25.940 de gastos variáveis, de custos variáveis, 13.000 de custos fixos, 5.000 de comissão sobre vendas e 7.000 de despesas administrativas. Então, sabendo que 100% da produção foi vendida pelo valor de 55.960, efetue a montagem da demonstração de resultado do exercício com base no sistema de custeio por absorção e no custeio direto. Então, vamos lá. Ó. Custeio por absorção. Vendi, né? O valor total das minhas vendas eu já informei aqui, 55.960. Quais são os custos dos produtos vendidos? Então, aqui no custeio por absorção, eu separo quem é custo de despesa. Então, eu volto aqui para você dar uma olhada. Quem que é custo? 25.940 mais os custos fixos de 13.000. Isso aqui é despesa, isso aqui é despesa. Então, ele não entra na minha continha de custo dos produtos vendidos, certo? Então, aqui 13.000, né, mais 25.940, 38.940. Tiro, né, o custo do valor das vendas, tem um lucro aqui de 17.020, 12.000 de despesas operacionais, vamos ver se é isso mesmo, ó. Despesa 5.000, despesa 7.000, 5.000 mais 7.000, R$12.000. Então, 17.020 menos 12.000, lucro dessa empresa, 5.020. Agora aqui no custeio variável direto, ó. Receita líquida de vendas, o mesmo valor, informação do exercício. Quem são os gastos variáveis? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É o custo variável de 25.940 e quem mais? Comissão de vendas, né, que também é uma despesa variável. Isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. Então, 25.940 mais 7.000. Cadê? Desculpa, mais 5.000, né? 30.940. Eu bati o olho aqui, eu vi que não tinha batido a soma. Eu falei, ué? Mas é 25.940 mais 5.000, 30.940. Então, 55 menos 30 é o valor da margem de contribuição. Quem são os custos fixos?
13 mil, né? Formação do exercício, ó, custos fixos 13 mil e 7 mil de despesas administrativas, né? Que são as despesas operacionais. Então, 13 mil menos os 12 mil menos os 7 mil, 5.020. Então, o resultado daqui é igual aqui. Então, notem que o resultado deu exatamente igual o exemplo que eu dei anteriormente, em função de eu vender as mesmas quantidades. Mas a partir do momento que eu começo a vender parte da minha produção, aí o resultado começa a mudar, justamente porque eu tenho custo fixo lá no custo do produto no absorção e lá no variável direto eu não tenho. O custo fixo no custeio variável direto, ele sempre vai entrar integralmente, tanto o custo como uma despesa. Por quê? Pensa da seguinte maneira, a empresa está apurando quanto que ela teve de lucro. Então, se o custo é fixo, ela vai ter que pagar, independente de quanto ela venda. Então, quando ela vai apurar o resultado, esses dois camaradas fixos, a despesa e o custo, eles sempre entram totalmente, né, na apuração do resultado. E isso afeta o resultado final, porque parte do custo fixo que é usado lá no custo dos produtos vendidos no custeio por absorção, ele vai ficar parado em estoque, que quando for vendido vai entrar na demonstração de resultado, né? Mas ele tem uma diferença. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, a empresa Iota, em determinado período, apurou os seguintes dados referentes à produção do mês. Agora a gente vai usar 90%. A gente só vendeu 90%. Né? Então, são os mesmos dados do exemplo anterior. Né? Sabendo-se que 90% da produção foi vendida pelo valor de 50.364, efetue a montagem da DRE com base no sistema de custeio por absorção variável e direto. Então, vamos lá. Valor das vendas, 50.364, 50.364. Custo dos produtos vendidos, ó. Então, eu preciso separar quem de quem? Custo mais custo. Só que a soma desses dois aqui, ó, eu tenho que aplicar 90%, porque eu só vendi 90% da minha produção. Então, a hora que eu vou apurar o resultado, me interessa só o quanto eu vendi, não quanto eu produzi. Os 10% que eu ainda não vendi, está parado lá em estoque. Né? E estando parado lá em estoque, a hora que eu vender ele, esse custo vai ser apurado. Aqui, quando você vê a diferença de resultado final, é mera operacionalização de vendas. Né? Na verdade, em qualquer um dos dois custeios, tanto no absorção como no direto, a quantidade de gastos que a empresa tem é exatamente igual. Né? Só que na hora que você vende, uma carga de custo fixo entra no absorção, né? Só um pedaço. Eu vendi parte, vai entrar só uma parte dos custos fixos lá no custo do produto. E lá no custeio variável direto ele entra integralmente. Então começa a afetar o resultado final. Mas quando eu vender o resto da produção, ele se iguala. Então, assim, é mera administração de resultados durante um determinado período. Não o resultado final não vai indicar que um custeio é melhor que o outro. Porque se a empresa tem um determinado gasto para fabricar um produto, mercadoria ou serviço, esse gasto não vai mudar você usando o custeio diferente, ou absorção ou variável direto. É exatamente igual. Vai dar uma diferença de resultado lá no final, mas é em função de ter ficado parte no estoque, né? E essa parte do estoque tem uma carga de custo diferente em cada um dos critérios de custeio. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, 90% dos custos representam 35.046, que dá esse lucro. As despesas operacionais, elas são lançadas integralmente, né? 5.000 mais 7.000, 12.000, 3.318. E aí eu tenho aqui o valor das receitas iguais. Os gastos variáveis, quem são? Custos variáveis mais comissão sobre vendas. Então, lembrem-se que a gente está vendendo só 90% da produção. Então, 25.940 mais os 5.000 vezes 90% vai dar os 27, tá? Vendas menos custos variáveis, margem de contribuição. Olha os custos fixos aqui, ó, que eu falei para vocês que eles entram numa tacada só. Quem são os custos fixos? 13.000. E aí eu tenho aqui as despesas de 7.000, resultado final, 2.518. Você está vendo que aqui no absorção
ele teve um valor, um resultado, um lucro maior do que o custeio direto variável? Ele teve essa diferença, o variável direto teve um lucro menor, porque no momento que foram vendidos os produtos, que não foram 100%, ele recebeu todos os custos, os gastos fixos numa tacada só, sendo que lá no absorção ele recebeu só 90%, porque a composição dos custos dos produtos vendidos só tem 90% dos custos fixos. Então dá essa diferença de resultado. Mas a hora que for vendido os 10%, esse resultado vai se reverter e você somando os dois resultados dá exatamente igual. Então aqui é mera convenção de classificação de gastos, né? Custos, despesas, variáveis e fixos, simplesmente para análise. Não tem diferença de um ser melhor que o outro. Você usar um determinado sistema de custeio vai ser melhor, a empresa vai ganhar mais dinheiro. Não, são só ferramentas para você ter uma análise separada, ok? Bom, por hoje é só. Eu sei que é muito complexo. O tema de contabilidade de custos é bem extenso e complexo. Aqui foi o basicão. Eu peço para você dar uma lida com cuidado na apostila, que tem tudo que eu falei aqui, para você conseguir remendar aí os furos que passaram, né? Alguma coisa que passou batido, porque eu sei que é difícil nesse primeiro contato, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais, boa noite para todo mundo.